Bom, pessoal, nós vamos continuar aqui nosso exemplo, né, do método de transporte, quando nós utilizamos o método de busca inicial a partir do extremo canto noroeste. Bom, como a gente tinha falado anteriormente, existem dois passos centrais no método de transporte, que é, primeiro, achar uma solução básica viável inicial, passo 1, e aplicar um teste de otimalidade para ver se essa solução é ótima. Bom, nós encontramos uma solução básica aqui, né? Com essas alocações. E agora a gente precisa fazer o teste de otimalidade. Ok. Como que eu começo o teste de otimalidade, né? Existem, então, alguns passos, né? Primeiro deles, régua aqui. Primeiro deles opa, peraí. Primeiro deles, então, é verificar a linha com maior número de alocações, né? É, beleza. Então, aqui na tabela, na linha com maior número de alocações, a gente vai fazer o seguinte procedimento, né? O, o teste de otimalidade, ele é operacionalizado através dessa fórmula aqui, ó. C i J menos UI menos VJ igual a zero, né? Essa fórmula, ela define o quê? O CIJ é o custo, né, aqui. O I seria o valor, um valor qualquer relacionado à linha, e o VJ é um valor qualquer relacionado à coluna, né? Então, o que eu vou fazer? Conforme o comando aqui, né, na linha com maior número de alocações, defina o I como zero. Então, a gente vem aqui e são alocações. São esses valores
circulados, né? Ou seja, são os valores de quantas carretas vão ser transportadas entre uma fábrica e um depósito, né? Então, essas alocações representam variáveis básicas, ou seja, que fazem parte da solução ou da base, né? E aí, elas são o gatilho para se ter os valores de UI e VJ, né? Então, eu vou vir aqui na tabela, né? E vou colocar esses índices, esses dois índices. Vamos lá, vou colocar aqui colocar em azul. Então, aqui fica o I, né? E aqui o VJ. Beleza. O que diz a regra? Ó, a regra aqui, né, que a gente definiu, ela diz, né, na linha com maior número de alocações, defina o I como zero. Então, aqui na tabela, né, a linha com maior número de alocações é F2. Ó, F2 tem uma alocação de 5, uma de 65 e uma de 30. Logo, ela tem 3 alocações. A linha 1 tem uma, né? E a linha 3 tem 2 alocações. Então, a gente já descobre o I da linha F2, né? Por definição, é zero, né? Automaticamente, pela fórmula, né? Pela fórmula, eu consigo achar os VJs, né? Por quê? Porque o CJ é o custo, ou seja, são esses valores em azul, né? Na cor azul, nas células 352, 416, 690, 791. Então, C, custo, né, da célula IJ, ou seja, da célula 2, 1, o custo é 352. E assim sucessivamente. Então, eu vou agora começar, né, a fazer esses valores. Então, por onde eu posso começar? Achar esses valores, né? 2, 1. Então, ó, x 2, 1 é igual CIJ dele, o custo dele é 352, né? Menos IJ, menos U, o I é 2, o 2, menos o J é 1. V1 igual a zero. Então, 352 menos o 2 é quanto? O 2, ó, o I, o 1 é F1, o 2 é F2 e o 3 é F3. Então, o 2 é zero. Menos zero, menos V1. Então, V1 é igual, né, menos 352. Menos com menos, mais. Então, V1 é igual 352. Então, aqui, ó, V1, né? Aqui na tabela. É a mesma coisa. Aqui, ó. VJ, se D1,
Se a coluna de D1 corresponde aos Vs, então D1 é V1, D2 é V2, D3 corresponde a V3 e D4 a V4. Então, achei V1, 352. Deixa eu dar um zoom para poder organizar melhor aqui. Então, 352. E aí eu vou ter que achar todos os VJs e o I, né? Eu achei o U2, achei, né, o V1, mas eu preciso achar todos. Bom, como nessa linha tem 3 alocações, eu posso achar o V1, V2 e o V3, porque o 2 é zero, né? E eu tenho custo. Então, sobra só uma incógnita. Então, beleza. F2 aqui, né? Que seria a linha 2, 1, eu achei, x2, 1, e agora eu vou fazer a próxima porque ela tem alocação. Eu faço sempre aquelas que têm alocações. Então, x2, 2 é igual o custo, né? 416 menos o 2, ó, e J, que é zero, menos V2, ó, J é 2, o I é 2, igual a zero. Então, a mesma coisa de antes, menos V2, passa 416 para o outro lado da equação, ele vai negativo. Então, menos com menos, mais. Então, V2 é igual a 416 positivo. Aqui. 416. Forma, eu consigo achar V3, que é a mesma ideia. Então, aqui, x2, 3 é igual o custo, né? 690 menos o 2 menos V3. Então, 690 menos 0 menos V3. Então, menos V3 igual menos 690. Então, V3 é igual a 690. Eu venho aqui, e vou colocar esse valor na frente do VJ. Aqui, que no caso é 690, né? Sendo o V3. 690. Beleza. Bom, achei o V1, V2 e V3, mas ainda falta o V4, o U1 e o U3, né? Achar o valor daqui, daqui e daqui. O que é que eu faço? Bom, a regra diz para você continuar ir para a linha com o segundo maior número de alocações. Então, essa linha é da F3, né? Por quê? Porque ela tem 2 alocações. Então, eu vou, né, trabalhar aí e tentar achar mais valores, né?
Então, quem que tem alocação aqui em F3? Ó, é, F3, 3 e F3, 4, né? F3, 3 e F3, 4. Então, eu continuo aqui, né? X, 2, opa, X, X, é, 3, 3, e aí eu preciso dos valores, né? Então, né? O custo de 3, 3 menos o 3 menos o V3. Isso é da forma, né? Então, vamos lá. O custo de 3, 3 aqui, né, é 388. 388 e o V3 é 690. Então, né, ó, 388 menos o 3 eu não tenho, não sei, menos 690, igual a zero. Pegando minha calculadora aqui. Então, eu vou ter 388 menos 690. Eu já faço aqui. 388 menos 690. Menos 302. Então, eu tenho menos o 3 igual 302. Então, o 3 é igual a menos 302. Esse seria o valor de O3. Por quê? Como ficou... deixa eu ver aqui se está certo. O 302 negativo, 388 positivo menos 690, menos 302. Passa para o outro lado da equação negativo. Passa para o outro lado da equação positivo, desculpa. Aí, dividido pelo negativo do 3, menos 302. A gente vai lá, a gente vem aqui, ó, e anota, né, o I, F1 é o U1, F2 é o U2 e F3 é o U3. Então, o 3 é menos 302, né? E assim eu vou achando os valores. Beleza. Então, a gente está na linha 3, né? Fiz com 3, 3. Agora eu vou fazer com o 3, 4. X, porque cada uma dessas células é uma variável, por isso que eu coloco o valor, né, o nome dessa variável. Então, x 3, 4 é igual o custo que está na célula 3, 4, menos o 3, se ele existir, menos o V4, se ele existir. Bom,
O custo lá da célula 34 é 685, ó, 3, 4 é 685. Então, 685 menos o 3, que eu já achei, ó, o 3 é menos 302, menos 302, menos V4, que eu não tenho. Então, aqui, 685 menos 302, 987, positivo. Então, menos V4 é igual a menos 987. Então, V4 é igual a 987, positivo. Beleza, a gente achou o V4. A gente vem aqui e anota ele. (987). Mas ainda faltam o U e o 3. Bom, não resta não resta muito, né, aqui o que fazer. Ah, não, falta só o U, desculpa. Falta só ele. Aí eu vou vir para a próxima, né, linha de alocações, que é a linha 1, ou seja, no X11, na célula 11, que é 464. E vou fazer o mesmo procedimento, sempre na mesma forma. Então, X11 é igual a C11 menos U1 menos V1, que é igual a zero. Essa é a forma. O custo da célula 11 é 484, né? O 1 eu não tenho, não achei ainda, mas o V1 eu já tenho. Vou lá, vou verificar quanto que ele é. Ele é 352. O V1, desculpa, é 352, né? 464, custo. E é 484, deixa eu arrumar aqui. Quatro, 64. E o V1 é 352. Bom, aí eu vou conseguir achar o... Então, 464 menos 352, 112. Então, menos o 1 é igual a 112 positivo, passa do outro lado, negativo. Isso, menos com menos, mais. Então, o 1 é igual a 112. Bom, eu achei todos os UI e todos os VJs que vão estar acompanhados nas linhas e colunas da tabela de transporte, né? 112. Então, todos os UI e todos os VJs, V1, V2, V3, V4, o I1, o 1, o 2 e o 3, todos estão definidos. Tá, por que que isso é importante? Porque agora eu consigo eu estava trabalhando com as básicas, ou seja, as alocações, agora eu consigo trabalhar com as não básicas. Como assim?
Aqui nessa célula que não tem alocação, como a do 513, 654, 867, vai ter um valor. E o maior valor negativo vai fazer uma realocação. Ou seja, eu vou transferir um valor de uma variável básica, por exemplo, 75, para uma célula com custo menor, né? Por exemplo, 416, né? Ou 352. Aí, vamos supor, se é o 75, ao invés de ser 5 e 352 como alocação, 5 carretas da fábrica 2 para o destino 1 seriam 80. Essas realocações são permitidas por esse procedimento. Então, a gente lidou com as... Achamos o I e o VJ em relação às alocações, né? E tudo isso foi um procedimento aplicado para as variáveis x22, x23, x33, x34, x1, elas são chamadas de básicas. Por quê? Porque elas são a solução, né? Elas são a solução. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento para as não básicas. Vou mudar aqui o pincel. A gente vai fazer o mesmo procedimento para as não básicas. E aí a gente precisa da tabela, né? A gente precisa da tabela. Então, eu já vou direto, né? Já começo pela primeira. Ó. As não básicas são aquelas células sem alocação, sem um valor. Aqui na cor preta. Então, 1, 2 é uma variável não básica. 1, 3 e 1, 4 aqui na linha 1. Beleza. Então, já vou lembrar o custo aqui, né? 513. Vou voltar lá. É a mesma coisa. Eu opero a mesma fórmula, né? C e J menos o I menos o VJ igual a zero. Com a diferença que agora eu tenho todos os UI e todos os VJ. Então, eu vou fazer as contas de mais e menos. Né? Então, o valor aqui na célula é 513. Vou começar por 1, 2, aquelas sem alocação, ou seja, as não básicas. Né? Então, beleza. X, 1, 2 é igual. Então, C, 1, 2 menos U, 1 menos V2 igual a zero. Ok. O valor 513. 513 menos 1, que é 112, menos V2, que é 416. Opa, que já não precisa ser igual a zero. Então, x12 é igual
513 menos 112 menos 416, menos 15. Bom, eu venho com esse valor, deixa eu mudar aqui a cor, vou colocar aqui em preto, menos 15. Ok. E assim eu vou fazer para as outras células, né? Aí vou fazer para x 3. Então, pronto. X 3, que é igual C 3 menos U1 menos G3. Bom, x 3 é igual, né? O valor da célula 13 é 154, 654. 654. O U dessa linha 112 e o V 416. Então é 654 654 menos 112 menos 416. Então, x 13 é igual. Vai dar 126 positivo. 126 positivo. Eu vou lá na tabela, na célula, né? E vou anotar esse valor. 126. Mesma coisa eu vou fazer para a célula 4. 867 menos 112 menos 987.
É. Então, 867 menos 112 menos 987 menos 232. Que aqui é o quê? CIJ menos U1 menos V4. Volto lá. Volto lá, né? Vou mudar a caneta já estava preta. Então, menos 232. Só um tempinho aqui para poder ir no banheiro. Então, voltando aqui. Bom, nós fizemos as não básicas, nós achamos os valores, né, que vão definir realocações às não básicas, ou seja, aquelas células sem alocações circuladas aqui, para toda a linha da fábrica 1, de F1, e vamos fazer da mesma forma na sequência, para F2 e F3. Bom, em F2, apenas a variável 2, 4 não tem alocação. Então, a gente precisa fazer ela, o valor é 791, né? O é 0 e
o V4 é 987. Então, 791 menos 987. Vamos lá. Então, o que que eu tenho aqui? Vou mudar a caneta. X 2 4 é igual C, o custo 24 menos o 2 menos V4. Então, isso é igual a 781 menos 0 menos 987. Então, 781 menos 987 menos 206. Então, menos 206. Volto lá para expressar esse valor na, na tabela. Aqui tem um errinho, né? É 791 menos 987. É 196, na verdade. Já vou arrumar lá no cálculo. Menos 196. Menos 196. A mesma forma, devo fazer para as demais células sem alocação, ou seja, não básicas, que seriam 3,1 e 3,2, né? Então, a, a 3,1 é 995, o CIJ, o é 302 negativo, e o VJ é 352. Vamos lá. Só para lembrar aqui, é a primeira célula, né? 3,1. Então aqui, x 3,1 é igual o custo de 3,1 menos o 3 menos V1. Então, isso vai ser igual a o custo 3,1 é 995 menos o 3, que é 302, menos o V1, que é 352. O valor disso vai ser 995, menos com menos aqui vai dar mais 302, menos 352, 945. O último, ainda tem uma célula descoberta, é X32, né? Os valores são
682, 302, 682, 302 e 416. E aí a gente termina CIJ-UI menos VJ para as não básicas. Então, x32, o que que eu vou ter? O custo de 32 menos o 3 menos V2. Então, isso é igual. O custo de 32 é 682, menos o U3 é menos 302 e o V2 é 416. Então, o x32 é igual a 682 mais 302 menos 416, 568. Positivo. Volto lá. Aqui, né? Ainda está em preto. 568. Entendi. Faltou colocar o valor aqui da célula F31. Vamos lá, achar ele. 31 é 945. Aqui. Então, veja, a gente tem valores para todas as células que não têm alocação, ou seja, não tem uma alocação circulada gastando as capacidades. O que isso quer dizer? Que existe uma segunda regra, né? Existe uma segunda regra aqui, uma regra B, né? Então, colocar aqui, mudar aqui a cor, faça um circuito de, de reotimização a partir do maior valor
negativo. Nas não nas não básicas. Então, a gente achou todos esses valores para as células que não têm valores circulados, né? Que não têm alocações. Valores circulados são alocações. E esses valores negativos indicam o quê? Eles indicam aonde eu vou fazer realocações. Mas como que eu faço isso? A partir de um circuito, né? Eu vou programar um circuito aqui que os valores podem transitar de uma célula para outra, né? Então, como é que isso acontece, né? Na célula de maior valor negativo, ó, vejam, ó, 945, 568, 196, menos 15, 126, 232. Na célula de maior valor negativo, esse 232 está estranho. Eu acredito que ele seja positivo. Deixa eu só fazer uma checagem aqui. Por quê? Eu estou com essa suspeita, pessoal. 867 é um custo muito alto. Então, não faz sentido valores virem para um custo muito alto, né? F1, X1, 4. Vamos ver se realmente está certo. X1, 4. Vamos ver se X1, 4 realmente está certo. X1, 4. Lá embaixo, né? Hum, 867 menos 112. A única forma de dar positivo. Cento e doze. Vamos ver se o 112 está certo. Quatrocentos e 4 menos 352, 112 positivo. Passa do outro lado, negativo. Menos com menos, mais positivo aqui. E o 987, né? 685 menos 302, 987. Passa do outro lado, negativo, negativo com negativo, positivo. Aqui não tem nenhum problema, tá certo. 867 menos 112 menos 987. Ah, bom, aparentemente não tem nenhum erro. Então, é isso. O que vai acontecer? Então, a gente vai fazer um circuito a partir aqui desse valor, né? Que eu tenho
Deixa eu ver que cor que eu vou usar. Aqui 232. Então, nessa célula, eu vou colocar um mais, e aí vou fazer um circuito com as alocações. O que é um circuito? É você conectar com um valor à esquerda ou para baixo, né? Esse já é um teste, esse já é um procedimento dentro da reotimização. Então, se aqui é mais, né? Se aqui é mais, você precisa, né, vir, opa, aqui é mais, você precisa vir, você precisa ligar uma locação. Se aqui é mais, então o próximo tem que ser menos. Menos, aí liga, você liga aqui, ó, menos, mais, né? Aqui tá mais, então aqui é menos. Menos, não posso ligar 3 numa mesma linha, é sempre o par. Então, pulo essa daqui, né? E ligo aqui. Mais, menos, então aqui é mais. Sempre tem que ter um par na linha, um par na coluna até fechar o circuito, né? Então, continuo aqui, mais, menos, menos, mais, fechou o circuito. Veja, no maior negativo, a gente disparou o procedimento, mais, né, na célula 1,4, menos na célula 3,4, mais para alocação na célula 3,3, menos na célula 2,3. Aí pulei, porque eu só posso ter um par na linha e na coluna, não pode ser um trio, mais na célula 2,1, menos na célula 1,1. Por quê? Sempre na coluna eu preciso ter um par positivo negativo. E na linha também, né? Então, ó, par na linha, positivo negativo, par na coluna. Par na linha, positivo negativo, par na coluna. Par na linha, positivo negativo, par na coluna. E esse é o circuito. E aí, o que vai acontecer? Dentro desse circuito, o menor valor dos negativos, desculpa, o maior valor dos negativos, ele vai rodar, né? Como assim? Ó, eu tenho 85 dos negativos, 30, né? E 75. Então, o maior valor aqui é 85. Deixa eu ver aqui. Hum, não, não é o maior valor, é o menor valor, né? Dentro dos negativos, o valor circulado que for menor é o que vai circular, é o que vai rodar no circuito. Então, que é menos, né? Então, o menor valor eu tenho 85, tenho 30 e tem 75. Então, o menor valor é 30. Então, aqui, né, nesse quadradinho, onde eu encontrei nas não básicas o maior negativo, eu vou apagar, né, e ele vai ser exatamente esse valor que vai rodar, né? Então, que é 30. Então, aqui, por quê? Aqui ganhou 30, mais 30.
Então, mais 30. Aqui, né, menos 30, né, 55. Deixa eu cadê a borracha? Ainda assim fica satisfeito, ó, 55 mais 30, 85. Aqui, mais 30, ó, é sempre o sinalzinho que governa o que que eu vou fazer. Caneta, então, 40 mais 30, 70. Aqui, menos 30, então zerou, né? Essa alocação sai daqui. Porque ela foi para essa célula, né? É, pulei essa, aqui vai ser mais 30, então o valor vai ficar como 35. Vou apagar e fazer de novo, que está bem ruim. Então, 35. Aqui, menos 30, né? Vai ficar 45. Tá ruim, vou apagar e fazer de novo. Também vou diminuir a espessura. Aqui. Então, que é para ficar 45, né? E aí a gente tem que ver se a gente conseguiu satisfazer, né, tudo, né? Ó, aqui é 75. Então, necessidade de 75. Então, 45 mais 30, 75. Aqui é de 100. 65 mais 35, 100. Aqui é de 125. Então, 70 mais 50, 120. Mais 5, 125. Ok, as linhas estão todas satisfeitas em termos de oferta. Agora, as demandas, 45 mais 5, 50, mais 30, 80. Ok. 65, 65. 70, 70. 30 mais 55, 85. Ok. Agora, o que que eu faço? Faço que nem antes. Multiplico a alocação pelo custo para ver qual que é, né, o valor de custo dessa reutilização, né? Vou fazer aqui na frente, né?
Vou escrever que essa é a iteração 1, é a primeira iteração, ou seja, a primeira vez que a gente muda valores de uma célula para outra, né? Então, o valor de z, que é a função de minimização de custo, vai ser é, vai ser 464 vezes 45 mais 867 vezes 30, né? São esses valores aqui, ó. 464 vezes 45, 867 vezes 30, 352 vezes 35, mais 416 vezes 65, mais 388 vezes 70, mais 685 vezes 55. Vamos colocar esses valores lá. É muito grande isso aqui, deixa eu apagar. Então, 464 vezes 45, mais 867 vezes 30, mais 352 vezes 35, mais 416 vezes 65, mais 388 vezes 70, mais 685 vezes 55. Então, Z, ou custo mínimo, o custo dessa iteração vai ser 464 vezes 45, mais 867 vezes 30, mais 352 vezes 35, mais 416 vezes 65, mais 388 vezes 70, mais 685 vezes 55. R$ 151.085. Na nossa interação anterior,
o custo tinha dado 158.045, então ele diminuiu, provavelmente a nossa iteração está certa. Essa solução é ótima? Eu tenho que fazer o mesmo procedimento de otimização. O teste, eu tenho que fazer o teste de otimalidade, ou seja, reescrever essa tabela com essas alocações, achar o I e VJ e achar os valores para as não básicas. Se houver algum negativo para as não básicas, eu tenho que fazer um circuito de reotimização e, novamente, mudar, né, realocar valores de uma célula para outra célula de menor custo ou que tenha menor custo no balanço global. Então, eu só vou saber se essa última solução é ótima aplicando o teste de otimalidade. Aí eu vou gravar um próximo vídeo a partir da iteração 1, que é o que nós terminamos aqui, chegando em 151.085. Como a gente está lidando com o método do canto extremo noroeste, provavelmente essa solução ainda não é ótima, né? Eu vou ter mais iterações, né, até chegar na solução ótima. Ele é um método muito ineficiente, que me deixa muito longe da solução ótima. Aí, no próximo vídeo, próximas aulas, eu faço a iteração 2, iteração 3 e assim sucessivamente até que não haja negativos nas não básicas. Então, quando isso acontecer, a solução que a gente achou, aquele custo versus aquelas alocações, constituem a solução ótima.